Boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Agradecer a todos vocês aí que têm acompanhado a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. E hoje, mais um dia especial pra gente aqui, porque a gente tá com um deputado estadual hoje, e além disso, o cara fera, é um Dr. Leondas, é um médico. Vou apresentar eles um pouquinho para vocês aqui. E a gente vai bater um papo super legal aqui. Ele vai contar da trajetória dele, os projetos dele agora como deputado estadual, falar um pouquinho da carreira dele lá de trás em Paranavaí, que além dele ser médico, né? Foi vereador lá em Paranavaí, então a gente vai contar um pouquinho da história aqui do Dr. Leondas. Antes disso, vamos falar um pouquinho da Solicita Licitações, o nosso escritório de licitações para você que tem interesse em trabalhar com o governo, que nós falamos sempre que é o maior cliente do Brasil é o governo. Então, se você tem interesse, siga a gente nas redes sociais lá na Solicita Licitações, onde você pode ter essa assessoria, essa consultoria nossa lá, tá? Vou falar um pouquinho para vocês do Dr. Leondas. Primeiramente, quero agradecer de coração mesmo ter vindo. Eu sei que a agenda de vocês é uma loucura e você tirou um tempinho para poder estar aqui comigo, aqui no nosso podcast. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço você. Paranavaí, pertinho aqui da nossa cidade de Londrina. Então, vou falar um pouquinho dele para vocês. Dr. Leondas Favro Neto, hoje deputado estadual. Além disso, é médico, cirurgião geral, gastro também, né? É um belíssimo cirurgião aí, ó. Se vocês quiserem, não sei se ele vai conseguir continuar operando por aí, não, né? Com essa carreira de deputado dele. Foi vereador lá em Paranavaí desde 2017 até agora se tornar deputado estadual. Tornou-se, né, deputado estadual com mais de 34 mil votos, cara. Que bacana, cara. Legal. É voto, hein? É mais que uma cidade, rapaz. Nossa, rapaz. Aí hoje se tornou deputado estadual e está aqui com a gente o doutor Leondas. Quero agradecer você aí mais uma vez por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente aqui. Obrigado. Mário, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com a população de Londrina. Wender, boa tarde. Prazer enorme para nós podermos vir aqui falar um pouco da nossa história, nossa trajetória e contribuir um pouco mais para o debate político, né? Acho que essa é a nossa maior motivação, tem nos conduzido ao longo dessa história. Já são 8 anos como vereador, agora esse ano assumindo como deputado. E o que eu gosto muito é de conversar com as pessoas. E através do teu canal nós vamos conversar com os londrinenses. Sim, cara, obrigado aí mesmo. Eu sei, assim, a gente tem nosso podcast, a gente vem muitas figuras públicas nossas aqui para falar com a gente. Eu sei, a gente fica apertando, dá uma agenda pra gente, vem aqui, eu sei como é que é o compromisso de vocês, além de tudo ser médico, né? A gente sabe a correria que vocês são. E aí, falando um pouquinho do pessoal, né? Como começou essa trajetória sua por interesse político? Você vem da área da saúde como médico, né? Hoje, né, prestando esse serviço aí na área médica. Como é que iniciou essa sua trajetória para você iniciar na política? Conta um pouquinho pra gente. Mário, eu sou cirurgião na cidade de Paranavaí, hoje eu opero também em Maringá e sempre tive uma atuação muito presente na Santa Casa de Paranavaí. Sim. E como todo hospital público, lá nós temos até hoje muitas dificuldades. E eu tinha um projeto de ampliar o número de cirurgias bariátricas. Eu sou cirurgião bariátrico. E em função dessa ideia de ampliar, eu entendi que a única forma que eu iria conseguir isso seria através da política. Às vezes a gente se sente com muita dificuldade de resolver as coisas. E inicialmente eu fui conversar com alguns deputados, algumas figuras públicas do nosso estado, e a coisa não andava. Não tinha jeito, não conseguia. Aí eu percebi que eu mesmo precisava participar disso. Mais. Eu resolvi sair candidato em 2016. 16. Que assumiu em 17. Isso, assumi em 17. Acabei sendo mais votado em Paranavaí nessa oportunidade, foram 3.077 votos. E legal você falar, porque Paranavaí hoje tem o quê? 100 mil habitantes, 90 mil habitantes, por aí? 94 mil habitantes, né? 45 mil votantes, né? Então foi uma votação bem expressiva. Foi mais de 6% do número de votos válidos naquele pleito.
E interessante que durante a campanha alguns me perguntavam assim, e aí, como é que tá a eleição? Eu falava, não sei, estou trabalhando, conversando com as pessoas, né? Eu gosto muito desse diálogo. Mas onde é que está teu voto? Eu falava, meu voto tá aí. Né? Mas eu não sabia dizer onde é que estava o voto. Mas fui conversando e foi uma grande surpresa. Faltavam 10 dias para as eleições e tem essas pesquisas para vereadores, sim, né? Sim. E por isso que eu sempre falo para as pessoas, não desanima até o último momento, porque não dá para acreditar 100% nesse tipo de pesquisa. Diferente da pesquisa para majoritária, para prefeito, governador, a pesquisa de vereador ela é muito confusa, né? Meu nome não aparecia, lá eram 10 cadeiras, agora são 15, mas meu nome não aparecia entre os 20 nomes mais citados. Nossa! Né? E isso no meio da campanha. Isso faltava 10 dias. Nossa, 10 dias. Um amigo meu me liga e fala assim, Leônidas, o que aconteceu? Você não vai se eleger. Não vai se eleger, não. Eu falei, olha, se eu não for eleito, ok, eu fiz minha parte, tentei levar minha mensagem para as pessoas e na abertura das urnas, assim, imediatamente meu nome já disparou na frente. Eu fiz 988 votos a mais do que o segundo colocado. Nossa. Foi uma votação realmente muito marcante. Legal. Foi muito bacana. E eu fiz um trabalho nesses 4 anos, né? Eu sou da saúde, então muitas coisas voltadas para a saúde, algumas pautas do empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto muito, algumas questões sociais. E fui para uma reeleição, ainda fui o segundo mais votado. E aí, depois disso, fui candidato a deputado estadual. Né? Mas acho que aí você vai ter algumas perguntas. Porque só de medicina você tem o quê? Quantos anos de medicina? Eu sou formado na turma de 92 em Curitiba. Daí eu cheguei em Paranavaí em 98. 98. Então eu estou em Paranavaí já há 27 anos. 27 anos. Vai completar em junho 27 anos que eu estou atuando em Paranavaí. E... Legal, mas nasceu em Curitiba, então? Não. Eu sou nascido em Nova Londrina. Nova Londrina. Legal. Cidade co-irmã, né? Mas eu fui muito cedo para Paranavaí. Com 1 ano de idade, meus pais vieram para Paranavaí. Eu cresci, morei a vida inteira em Paranavaí. Sim. Saí para estudar, para fazer medicina em Curitiba. Fui para o estado de São Paulo um curto espaço de tempo e depois retornei para Paranavaí. Legal. O que você me fala do seu aprendizado nesse período, né? Hoje você vai seguir agora na Assembleia Legislativa lá. O que você me fala desse aprendizado todo que você teve ali em Paranavaí? Vai mudar bastante sua rotina também, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Um aprendizado que você teve nesse início dessa campanha, né? O primeiro ano ali que você foi. Fala um pouquinho pra gente aí. Mário, quando eu saí candidato a vereador, desculpa retomar esse assunto. Sim, voltando lá atrás. Muita gente falou para mim assim, você não devia ter feito isso, você deveria ter ido direto para ser candidato a prefeito, a deputado. Sim. Mas eu tenho comigo, eu dou muito valor a esse período que eu passei na Câmara e isso me deu muita experiência para enfrentar os desafios agora. Eu estou iniciando como deputado estadual, eu assumi pela saída do Douglas Fabrício, um excelente deputado que tem todo um legado. Ele é prefeito em Campo Mourão, ele né? assumiu como prefeito em Campo Mourão. Foi eleito lá, muito em função do trabalho dele. E o Douglas realmente é uma pessoa... nós somos do mesmo partido e para nós, um exemplo. Né? Uma pessoa que tem realmente trabalho para mostrar. Então, ficou essa questão... Assim, o Douglas vai sair, agora vai entrar o Leônidas, o Douglas estava no 5º mandato, o Leônidas não tem experiência, então tudo é muito novo, né? Mas eu tenho buscado conversar bastante com os colegas deputados, tenho visitado todas as secretarias, estive com o governador, vice-governador, entendendo de que forma que a gente pode ser instrumento para viabilizar trabalho principalmente para o interior. Curitiba está bem representado, né? E nós temos uma ligação muito forte aqui para essa região. Nós tivemos uma diminuição na nossa representação, se você olhar em comparação aos últimos anos, ali na região Paranavaí, Cianorte, Umuarama, noroeste ali. Nós ficamos sem nenhum deputado eleito. Então, o Umuarama tradicionalmente tinha 2 deputados estaduais, Cianorte sempre tinha 1, Paranavaí tinha 1, e de repente nós ficamos sem nenhum. O mais próximo que a gente tinha eram os deputados de Maringá e 2 em Campo Mourão, o Douglas e o Márcio Nunes.
O Márcio, secretário do Turismo, nosso super secretário do Turismo, faz um trabalho impressionante, né? Muito atuante na nossa região. E aí a gente começou a entender que nós precisávamos retornar às origens, né? Então hoje a gente tem um trabalho bastante focado no Noroeste, mas a gente não pode deixar de olhar as outras regiões. Sim. Então nós temos nossos parceiros em Londrina, nós temos os parceiros na região do Vale do Ivaí, Campo Mourão, nós temos o pessoal em Santo Antônio da Platina, que são parceiros que nos trazem as demandas. O que eu falo para os nossos assessores? Entendam o que a população está precisando, né? Está requerendo, para que a gente saiba trabalhar assertivamente. Acho que esse é o principal trabalho do deputado. Sim. Não adianta eu chegar numa cidade e falar assim, olha, eu tenho uma ideia ótima aqui. Né? Não adianta eu levar a ideia. Eu preciso entender o que o prefeito estabeleceu como meta e ver de que forma que a gente consegue contribuir no cumprimento daquilo que ele se propôs a fazer. Porque cada cidade tem sua necessidade, né? Porque as pessoas votaram naquele prefeito acreditando naquele projeto. Então a gente tem que unir a força com o prefeito para que a gente viabilize aquilo. Imagina, eu chego lá, não é nada do que o prefeito se propôs a fazer, chego com as minhas excelentes ideias, mas que não é o que a população quer. Não faz sentido. Então nós temos realmente que ter esse diálogo, né, entre o político e o que mais interessa, que é a vontade da população. Sim. Legal. E para equilibrar essa vida toda, que agora... Né? Nós estávamos nos bastidores aqui, você falou, eu tive que operar em Maringá. Como é que é conciliar, cara, essa vida aí hoje agora? Essa vida pessoal, junto com a política agora? Mário, assim, eu trabalhei a vida inteira. Eu tô com 56 anos e me formei muito cedo. E a vida inteira eu trabalhei. Mudou muito agora, eu continuo trabalhando, correndo. A diferença é que agora tem estrada no meio. Né? E tem algumas características pessoais, as pessoas... O Nivaldo está aqui comigo, ele vive brigando comigo, porque eu venho de Curitiba toda semana, na terça ou na quarta-feira, normalmente as quartas, porque as sessões vão até quarta-feira, mas eu que venho dirigindo. Eu não tenho motorista, eu que gosto de dirigir, não gosto de andar como passageiro. E eles ficam assim, você vai cansar. Eu falo, não, vou cansar se eu for como passageiro, que eu não durmo, eu não então você é igual eu também, eu prefiro dirigir. É isso aí. Essa confiança. E eles ficam bravos comigo. Não que você não confia, né? Mas a gente é mais confiante no volante. Né? Eu tenho náusea, eu não gosto. Nunca gostei. Dirigi para mim a vida inteira, então continua assim. De diferente, assim, eu sempre disse que eu não viveria da política. Né? Claro que eu não posso... eu vou falar isso para as pessoas, mas que espero que entendam direito. Os custos que a política me cria são pagos pela política. Eu tenho subsídio de deputado. Mas a minha vida, ela tem um custo pessoal e eu continuo arcando com esses custos através do meu trabalho de médico. Então eu opero em Paranavaí, eu faço uma média de 6 a 8 cirurgias por semana em Paranavaí e eu tenho um vínculo com a Universidade com a Uningá, em Maringá, no qual eu sou um dos cirurgiões que faz cirurgia bariátrica no Hospital Memorial lá. Então eu continuo operando, eu faço 2 cirurgias bariátricas toda semana, algumas semanas eu faço 4 cirurgias, é uma fila enorme e a gente tem que ir tirando as pessoas da fila. Isso é SUS. E não deixa de ser um propósito também que você tá, né? Era isso que eu ia concluir. Isso tudo é SUS. Por quê? Né? O meu consultório talvez tenha sofrido muito mais. No consultório eu não consigo dedicar tanto tempo igual eu dedico ao SUS. Porque as pessoas precisam ainda. E eu tenho isso para mim, que é uma missão de vida. Então não abro mão. Cara. Daí hoje eu estou aqui, né? A Ana me pediu para vir a Londrina, para a gente fazer um giro, porque a gente precisa estar conversando com as pessoas, com as bases, né? Mas para isso aí eu tive que sacrificar um dia de cirurgia, tudo, né? Semana que vem vão fazer 10 cirurgias em Paranavaí, tá tudo certo. E compensa aí pelo outro. Mas tem que fazer, né? Mas até você falando disso, a gente ia chegar um pouquinho mais à frente falando das suas atribuições, mas dentro da política hoje, a sua pretensão, né? É seguir ainda com a medicina ou não? Ainda é muito cedo para você falar, vou seguir a carreira, acho que foi uma experiência legal, acho que o meu propósito é a medicina mesmo. E o que você ainda não depois desses 8 anos aí, praticamente aí eu tenho me dedicado bastante ao mandato, né? Tenho estudado muito. O político, principalmente o do legislativo,
ele é um especialista em generalidades, né? Ele tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que, para cada assunto, e o número de assuntos que passam todo dia na Assembleia é muito amplo, muito amplo. Então, isso exige que a gente estude para entender o que está acontecendo. Sim. Você não pode ir para uma votação sem entender a consequência do resultado daquela votação. Então, isso tem tomado bastante tempo. Tenho mantido as ações na medicina, mas assim, eu tenho uma filha que é cirurgiã, que está retornando para a cidade de Paranavaí, então ela vai me ajudar. Sim, né? legal. Eu tenho 4 filhos, 3 já são formados, médicos. Todos um entrou, médicos? E um agora entrou na faculdade de medicina, estamos começando. Estamos começando porque a gente vai junto, né? Com os filhos, quem tem filho sabe junto. Ele está começando agora, mas eu tenho 3 já formados e todos em Curitiba. Mas a Isabela, que é a minha mais velha, cirurgiã do aparelho digestivo, resolveu que quer retornar. Então isso vai me ajudar. Legal. Né? Porque a gente continue trabalhando, mas um tanto em função da vinda da Isabela. Eu imagino assim, eu já não estou tão menino assim. Sim. Né? Já teve época de eu fazer 12 cirurgias, 15 cirurgias no mesmo dia. Hoje a gente... vai ter que diminuir. Você vai reduzindo, né? Até porque quase 30 anos na medicina vai chegar uma hora que você vai ter que... Então, esse é o caminho natural. É natural. Ao mesmo tempo, nós teremos ano que vem eleições. Provavelmente eu serei candidato novamente a deputado estadual para continuar esse trabalho. Então... Em algum momento a gente vai desacelerar na medicina, não tem jeito. Ainda estou com muita vontade de continuar. Eu gosto muito do que eu faço e as pessoas precisam. Com certeza. Mudando um pouquinho, falando um pouquinho de projetos, né? Você está agora na Assembleia. O que mais deputado faz hoje é aprovar a lei, enfim, né? E aprovar os projetos. Qual que é a sua bandeira que você mais vai defender hoje lá na Assembleia? O que você pensa? Assim, eu sou da saúde. Né? A gente tem muita preocupação. Nós vivemos um momento... algumas discussões que precisam ser feitas, né? A gente fala muito em inflação, né? A inflação médica, a maior parte das pessoas não sabe isso, ela é mais alta do que a inflação geral. E isso tem inviabilizado o trabalho, o serviço de alguns hospitais, principalmente as Santas Casas, que é a maior rede de hospitais que nós temos no Brasil. Então, eu tenho me colocado sempre ao lado desses hospitais, tentado conversar com o nosso secretário de saúde, o Beto Preto, uma pessoa muito sensível às nossas demandas, que tem atendido a todos esses hospitais com muito trabalho. Nós precisamos melhorar a nossa rede de atendimento de urgência e emergência, né? Nós temos o SAMU presente em todas as cidades do Paraná, mas nós precisamos ainda implantar outras UPAs, né? Imagina assim que algumas cidades referência você ainda não tenha, por exemplo, um pediatra 24 horas por dia. Não estou falando na cidadezinha pequena de 3 mil habitantes, porque o próprio mercado da medicina às vezes é impeditivo. Mas em grandes cidades de 100 mil habitantes, você ainda não tem uma estruturação médica como a gente imagina. Né? Imagina uma mãe acorda às 3 da manhã com a criança chorando, com febre e tal, e você não tem aonde levar essa criança. Se tiver um serviço de pronto atendimento, onde um médico clínico geral vai estar atendendo. Então a gente precisa melhorar, porque as pessoas elas hoje têm muito melhor entendimento, mais cultura, e as pessoas não se sentem tão seguras quando não é um pediatra que está atendendo essa criança. Então, esse tipo de discussão a gente tem que fazer no SUS. Né? Outro aspecto é o referenciamento. Adianta você ter 10 hospitaizinhos que não resolvem a complexidade, ou é melhor investir em um grande hospital de uma cidade maior e aí você concentrar os casos mais complexos nesse hospital? Porque tudo gasta. Sim. Mas se é para gastar, precisa resolver. Então, essas discussões a gente precisa levar num nível acima. Até uma pergunta que eu ia te fazer sobre isso mesmo. É melhor você ter um hospital grande municipal, onde realmente atenda? Porque assim, a gente observa que a saúde é o grande problema do Brasil, e não é só de uma cidade ou de outra, é do Brasil. E a gente analisa e você vê que o problema é no Brasil inteiro. Né? A saúde tem problema no Brasil inteiro. Então, assim, acho que... Eu imaginei, né, você como sendo médico, acho que o projeto maior que você vai levar hoje para a Assembleia é algo que venha tentar melhorar essa questão da saúde,
principalmente para a região ali onde você está, do Noroeste ali, para Navaí, as demais cidades ali. Mas a gente sempre vê, porque surgiram as UPAs mais para frente, aí, há anos atrás subiu a UPA. Não sei se isso melhorou ou foi uma válvula de escape aí para os hospitais. O que você pensa nesse sentido? Mário, a gente vai ficar umas 3 horas falando aqui, porque eu fiz um MBA em saúde, inovação e gestão. Legal, então você vai contribuir bastante para isso. Mas esse é um assunto muito complexo. Então, assim, vale a pena ter um hospital municipal? O municipal me preocupa um pouco. Não são muitas as cidades que têm capacidade e condições de arcar com os custos de um hospital. Sim. Vale a pena ter um hospital regional? Sim, vale a pena você centralizar as ações. Medicina, ela é escala. Não tem jeito. Se você vai fazer uma cirurgia por dia, você vai ter um custo de pessoal, que é um custo fixo, você vai ter o custo de estoque, você vai ter. Então é melhor que você tenha um hospital fazendo muito mais cirurgias ao dia, que o preço médio, o custo médio do atendimento vai diminuindo. Porque não adianta a gente fugir desse debate do custo. Uma vida não tem custo, mas uma cirurgia tem custo. Entendeu? E nós pagamos por isso. E o dinheiro é finito. Então nós precisamos otimizar esse recurso. Entende? As UPAs foram como estratégia, foi uma boa coisa? Sim, foi uma boa coisa. Mas nós não podemos, e isso precisa conscientização na população, nós não podemos transformar a UPA como recurso único de saúde. E você vê muita gente que não quer mais ir ao posto, à UBS, agendar a sua consulta. Não sei se Londrina tem essa realidade, eu visitei uma UBS super organizada, achei muito legal o sistema, mas não adianta você pegar a UPA e transformar toda a saúde dependente da UPA. Sim. O que é da UBS, UBS, o que é da UPA, UPA. Né? Lembrar que a UPA é um sistema de urgência e emergência. Basicamente, é um médico que não conhece o seu paciente, é um paciente que não conhece o médico que vai atender. Diferente da UBS, que o médico está vinculado a uma região, né? E ele vai conhecer aquela população como um médico de consultório. Né? Isso aí da minha experiência de mais de 20 anos de consultório, quando chega um paciente antigo lá, eu olho para o paciente, eu já sei, né? Que é pela palidez dele, pelo tom da voz, você acaba entendendo o quanto, se ele veio para um exame de rotina, se ele está com dor. Esse conhecimento ele é fundamental. Isso transforma o resultado da medicina mais assertivo. Então nós precisamos somar forças dentro dessa escalada da medicina. Por outro lado, medicina não é só médico. Né? Você tem uma série de outros profissionais que fazem parte dessa cadeia de atendimento e que são muito valorosos. E é incrível, né? Porque as pessoas, até te interrompendo um pouquinho, porque imagina assim, eu vou votar no Dr. Leondas que meu problema de saúde, de médico, de hospital acabou. Né? Eu falo que eu já tive essa experiência com outros colegas médicos também que se tornaram políticos. E essa era, acho que é o que mais eles tinham de desafio. Agora eu virei, o doutor lá virou médico, o médico virou prefeito, resolveu o problema da saúde. E não é tão simples assim. Como que você pode aproximar a população disso para entender essas questões hoje? Que acho que é o mais difícil para a população entender. Né? Nós precisamos conscientizar. Né? Nós vivemos um momento difícil nessa relação médico-paciente. O médico não é Deus, longe disso. Eu sempre falo isso. Todo mundo quer um médico mais humano. Sim. Até a hora que a coisa complica. Daí eles querem um médico Deus. Né? Que resolva tudo. O médico continua humano. Né? Deus está por todos nós e nós precisamos juntos entender que algumas coisas serão resolvidas, outras não. O que não pode acontecer é você não ter o necessário para o exercício de uma boa medicina. A gente tem assistido algumas situações. Você não pode procurar culpados para coisas que realmente são inevitáveis. Né? Mas a gente tem que procurar como sanar as deficiências do exercício da medicina ou da área da saúde de forma geral. Protocolos são importantes. Né? Hoje, o acompanhamento dos crônicos, diabetes, hipertensos, diminuiu muito a mortalidade em algumas áreas. A prevenção do câncer
tem um resultado efetivo. Então, na verdade, a gente precisa de muitas campanhas de conscientização. Nós precisamos envolver a população nessa discussão. Nós precisamos levar conhecimento para as pessoas. Talvez o maior inimigo dos bons resultados na saúde seja a desinformação. Sim. Então, esse talvez seja o grande desafio. E isso a gente só faz trazendo as pessoas para dentro do nosso trabalho. Sim. Entendeu? Eu trabalhei muito em OBS, Mário, e nós tínhamos uma tarde por semana que era uma conversa com a população. A gente convidava as pessoas, nem todo mundo, tem muita gente que trabalha, não podia ir naquele horário, mas a gente fazia palestras para essas pessoas. E sempre foi muito proveitoso, né? Parece assim, não, mas isso é pouco, eu quero saber se eu vou ter ressonância disponível, eu quero saber. Mas até para a pessoa entender que não é toda hora que você precisa fazer exame, né? Que essa conscientização é importante, entende? Outro aspecto é assim, a integração da informação na medicina. Eu sou médico, você é médico, um exemplo. O paciente vem até mim com uma dor crônica que está incomodando. Eu peço um exame para ele, sei lá, uma tomografia. Aí eu converso com esse paciente, explico que é uma situação clínica e tal, que ele vai ter que tomar remédio. O paciente daí, ele, como não foi, né? Passou comigo, não entendeu direito o que eu fiz, ele fala assim, não, tem o Dr. Mário, que todo mundo fala bem, eu vou lá também. Se o sistema não está integrado e você sabe que para investigar a dor dele vai precisar uma tomografia, o sistema não está integrado, você não viu o resultado da tomografia que eu pedi, o que você faz? Vai pedir outra Pede coisa. outra Ou outra tomografia. E isso acontece, às vezes, 10, 15, 20 dias depois da primeira solicitação. Nossa. Entendeu? Entendi. O custo disso é absurdo. Outra coisa, nós precisamos acelerar a fila da cirurgia eletiva, o que está sendo feito no estado do Paraná. Por quê? Acontecia muito isso. O paciente vinha para o cirurgião, uma hernia inguinal. Eu pedi o pré-operatório dele. Esse paciente ficava na fila. Quando ele era chamado, o pré-operatório estava vencido. Tinha que fazer tudo de novo. Aí ele ia fazer os exames de novo. Demorava para ser chamado para a cirurgia. Quando ele voltava, estava vencido de novo. Entendeu? O Opera Paraná tem dado uma aceleração que é muito saudável para o sistema de cirurgias no Paraná. Acelerou muito, um programa bem bacana. E isso pode ser reproduzido em quase todas as cidades, né, nesse sistema de referenciamento. O paciente vai sair da sua cidade de menor porte, vai vir para um hospital de referência para aquela região e vai ter o seu problema resolvido. Vai dando sequência naquilo. Sem a necessidade de ficar repetindo exames, sem um custo desnecessário, que às vezes é insensível, mas que no final do ano é um absurdo de dinheiro que vai embora. Nós temos que ter essa preocupação. Eu não sou dinheirista, nada disso, mas se a gente não cuidar do dinheiro que é arrecadado com taxas, tributos e impostos, a gente vai continuar pagando muito caro e vendo pouco resultado. A hora que a gente gerir melhor esse recurso, otimizando o trabalho, aí a gente vai conseguir acelerar as coisas. E aí a população vai ser melhor atendida. Sim, porque hoje a demanda que existe, acho que em Paranavaí, em Londrina, dentro de todos os hospitais hoje, é muito grande, né? Muito grande. Você falou um negócio, Mário, desculpa te interromper, você falou assim, acho que o maior problema no Brasil são as questões da saúde. Eu te diria assim, de forma global, esse é um problema. Se você pegar hoje a Inglaterra, que tem um sistema considerado um dos melhores do mundo, eles estão revendo várias questões para conseguir melhorar os resultados, sem elevar custos. Se você pegar os Estados Unidos hoje, você tem uma grande parcela da população completamente desassistida. Né? Então, por mais que a gente critique as deficiências do SUS, não é para acabar com o SUS. A gente precisa melhorar o SUS, entender essas deficiências, né? Acelerar alguns programas dentro do SUS, entender a equidade do SUS. A minha necessidade não é igual à sua dentro do SUS. Nós precisamos, todos devem ser atendidos, mas será que com a mesma necessidade? Né? Então nós temos que entender essa dinâmica, que alguns precisam mais, outros precisam menos. A universalidade do SUS hoje está em discussão. Será que todos devem ser atendidos pelo SUS? Tem muita gente hoje que tem condições de participar da saúde suplementar. Essa é uma discussão muito ampla, tá? E aqui eu não quero emitir nenhuma opinião a respeito disso, mas é uma discussão que precisa ser realizada. Então, isso tudo foi só para te responder. Qual é a tua principal área de atuação?
Onde eu tenho mais conhecimento é na saúde. Mas não existe deputado de uma área só. A gente vai trabalhar, claro. Hoje nós estivemos aqui em Londrina, corremos vários locais, estivemos com várias pessoas com várias demandas, desde a assistência social, desde o empreendedorismo e da saúde também. Então, porque não dá para ouvir só um lado. Né? Também, exatamente isso. E as coisas estão interligadas. Sim. Vamos lá. Quando você tem uma pessoa trabalhando em condição bastante precária, interfere na saúde, interfere na assistência social. Se você tem uma pessoa que não tem uma condição educacional, interfere na saúde, interfere na capacidade dele de mão de obra, de trabalho. Então, tudo acaba estando interligado. Se você tem estrada ruim, mais acidente reflete aonde? Dentro do hospital. Entende? Então, é um conjunto, né? Não adianta eu falar assim, não, a cirurgia que eu faço é tal, eu só sei essa. Não, eu preciso entender que o paciente é o todo. Eu preciso entender que na política nós temos o todo também. Se você não entender toda essa dinâmica e ficar preso só aqui, você deixa de resolver outras questões e vai continuar tendo impacto na saúde. Sim. Entendeu? E dentro dessa situação hoje que você vivia, vamos pensar lá no Dr. Leondas, lá médico, antes de se tornar um político lá, é uma visão que você tinha, né? E aí hoje você está do outro lado da moeda, né? Igual você falou lá atrás, eu fui vereador, preciso tomar uma atitude para mim poder dar um passo a mais, porque eu não tenho conseguido ver esses efeitos aqui, no caso ali para Paranavaí. E foi por isso que você se tornou hoje deputado, né? Hoje, qual que é o seu maior desafio hoje para você tentar? Porque a gente sabe que existe a política e existe as regras, né, para ser cumpridas ali. E não é tudo que você quer fazer que você pode fazer. Né? Nem sempre você vai querer fazer alguma coisa que você barra, às vezes, na burocracia. E como tem sido isso para você? Porque você tem os seus projetos, você tem, né, aquilo que você quer levar lá até para as cidades, para que a população consiga também entender que às vezes você quer e tem coisas que você não consegue fazer. Como que você lida com essa situação? Mário, eu acho que o momento ele é muito favorável. O momento político que o estado do Paraná vive é muito favorável. Nós temos um governador extremamente municipalista, um estado, do ponto de vista fiscal, absolutamente equilibrado, tem dinheiro em caixa. Nós nunca tivemos um momento tão bom no estado do Paraná como a gente está vivendo agora. E isso, te interrompendo um pouquinho, eu sou exemplo disso, porque nós temos um escritório, né, que a gente assessora mais de 30 segmentos de empresa, para você ter ideia. Desde do alfinete ao foguete, a gente tem clientes lá que vendem para o governo. E eu não tenho nenhum cliente que reclama de pagamento. Então tem esse mito que as pessoas falam que o governo não paga, que o governo é atrasado. E eu não vejo isso. Assim, isso você está falando do Paraná, legal, a gente atende nacionalmente. E eu estou vendo isso em bastante estado. A gente não tem tido problema com os clientes reclamar, estou sem receber, não estou recebendo, vê para mim o que pode fazer. Há muito tempo a gente não vê isso. Então isso é importante. O maior desafio hoje talvez seja... como eu disse, nós temos um governador extremamente municipalista e o que a gente mais precisa hoje são projetos. Então a gente tem uma leva de prefeitos novos agora, algumas cidades o prefeito acabou sendo reeleito. O grande desafio, projeto. Porque nós temos dinheiro, nós temos condições de avançar em relação à modernização, desenvolvimento. Não sei qual é a nossa capacidade hoje de execução de obras. Eu tive falando isso com o governador e o Ratinho falava exatamente isso. Talvez nosso grande desafio hoje seja executar, seja o prefeito trazer o projeto e conseguir executar. Nós não vamos ter tantas construtoras quanto o Paraná tem condições de contratar. Tá? Talvez esse seja o maior desafio. Mas como o momento é muito favorável, é um momento também da gente debater de que forma a gente vai avançar. Né? Nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura, isso Brasil, né? Nós precisamos discutir uma série de situações para saber qual é o melhor investimento para alavancar o crescimento, porque não adianta o Estado estar rico e essa riqueza não chegar à nossa população. Não desenvolver, né? No Paraná isso está acontecendo. Não sei, no Brasil assim nós temos ainda algumas situações muito, muito complexas, né? Não é à toa que a condição do Paraná hoje credencia o governador Ratinho Júnior se candidatar a presidente. Né? E a gente tem visto isto de forma... É muito forte isso, muito forte. Eu estive no Nordeste recentemente, num congresso,
E quando eu falei pro motorista do táxi, né? Diz que os taxistas sempre sabem da população. Quando eu falei que era do Paraná, ele falou assim, lá onde tem o governador Ratinho, eu falei, exatamente, eu vou votar nele para presidente. Tomara. Legal. Por quê? Porque esse momento do Paraná ele é exemplar. Sim. Ele é exemplar. Então, quando você me fala assim, qual é o grande desafio? O desafio talvez seja esse. O prefeito ter a meta, né, ter o objetivo do que ele pretende fazer, ter o projeto em mãos. O resto vai acontecer. Sim. Entendeu? E você falou um pouquinho da infraestrutura, até é legal eu te levar essa pergunta, que eu acho que é a pergunta que a maioria, às vezes, das pessoas queiram saber. A gente vê nas estradas do Paraná muitas rodovias que eram pedagiadas. Sim. E hoje a gente vê que tem muitos pedágios que não estão funcionando. Para a população, eles estão falando, tomara que não volte esses pedágios, né? Então, ou por outro lado, as pessoas querem que volte para que as estruturas das estradas continuem boas como é com o pedágio. Você tem informação sobre essa situação das infraestruturas ali, das estradas? Nós vamos ter mais alguns lotes licitados agora a partir do segundo semestre, né? A informação que nós temos. Nós vamos retornar aos pedágios, isso vai acontecer, já está... Houve essa discussão, não estava na Assembleia quando essas discussões avançaram. Eu vejo hoje que a questão do pedagiamento está vencida. O que precisa é haver um equilíbrio entre a entrega e o melhor preço, né? O preço mais justo. Sim. Entendeu? Cabe ao processo de licitação fazer as exigências adequadas de duplicação onde não é duplicado, de melhor sinalização, de rede de... Fugiu a palavra. Para celular, ficar com... móvel. A internet. Internet móvel, mas fugiu agora. Então é importante que você tenha... Imagina que você esteja no meio da serra indo para Curitiba e acontece um acidente ou você... Sei lá, teu carro dá um pane e você não tem como se comunicar. Sim. Entendeu? Isso é muito, muito perigoso hoje, gera uma insegurança. Então, esse tipo de coisa tem que estar no processo licitatório. De licitação você entende mais que eu. Né? Mas se isso estiver no corpo de licitação, no texto, e você tem um preço justo, ok, justo, vamos sim. apoiar. Entendeu? Não adianta a gente ficar aqui fantasiando que não deveria ter pedágio. Sim. Não tem como. Não tem. A manutenção, a malha viária hoje do estado do Paraná cresceu muito, né? Nós precisamos ainda avançar mais e essa parceria com a iniciativa privada é o que vai possibilitar essa melhoria. Não sei quanto tempo faz que você não vai para Curitiba, mas quem foi recentemente está vendo a quantidade de caminhões que nós temos hoje utilizando a nossa malha viária. Sim. Não, eu vi daqui para lá, eu vi a quantidade de infraestrutura que estão fazendo. Então, nós precisamos avançar. Sim. Nós precisamos avançar. Hoje nós temos o segundo porto mais importante do Brasil. Né? Os caminhões têm que chegar lá. Isso traz riqueza para o estado do Paraná. Então, nós temos que criar condições adequadas para que essa modernização ocorra. Entende? Legal. Tudo isso passa lá na Assembleia. Tudo isso é trabalho do deputado. Ao mesmo tempo, é trabalho do deputado estar presente nas bases. O trabalho é grande. É grande. E eu te falo, eu levei esse assunto até porque a região nossa aqui, inclusive eu nasci em Açaí, na verdade. Então... Fazia tempo que eu não vinha para Açaí, e aí tem muitos amigos lá, e eles sabem do nosso podcast, que tem as pessoas assim, tem que falar lá pro pessoal, lá, como é que vai ficar esse pedágio ali, tem um pedágio entre Londrina aqui, Jataizinho, e vai para Cornélia aí naquela região, e o pessoal entra para Açaí, vai para Moreira, São Jerônimo, e vem para aquela outra cidade. E tem um pedágio ali que tá parado também, infelizmente tá parado ali, e ali era um pedágio, acho que é o mais caro do Paraná. Depois você vê na sua Eu passei por lá um tempo atrás e era assustador. Era assustador. Acho que, se eu não me engano, eles falavam, onde vai? Eu vou para trabalhar para Londrina. E eu pagava R$50 de pedágio para ir para voltar, mais caro que a gasolina. Então, é um desafio para vocês, claro, porque, igual você falou, existe um processo licitatório, enfim, precisa ser muito bem feito isso para que realmente não venha prejudicar a população, né? Porque, no final das contas, eu vi ali que muita gente, e a população falava, que muita gente não pagava o pedágio, tentava furar o pedágio. Então, a consequência disso, né? Porque o cara precisava vir trabalhar em Londrina, se ele pagasse o pedágio para ele vir trabalhar, quando ele voltava, ele gastava quanto de pedágio?
Então é uma situação... Essas coisas vão precisar ser debatidas, assim, mas a roda não precisa ser reinventada. Para todas essas situações já existe uma solução. Eu estive na Europa um tempo atrás e não lembro se foi na Holanda, que eles tinham essa situação. Um país pequeno, muito povoado, e você tem um pedagiamento. E havia uma política de exceção, de exclusão de algumas pessoas em relação ao pagamento, né? Nós precisamos aprender com isso. Você não para no pedágio para pagar. Você instala um equipamento no seu carro que vai fazendo a leitura. E aí, se você mora numa determinada cidade e trabalha na cidade vizinha e esse é teu caminho diário... Se você for pagar pedágio todo dia, você vai quebrar, né? Não compensa o trabalho. E aí essas situações estavam previstas. Nós temos várias situações assim de áreas metropolitanas que o pedágio acaba ficando no meio de uma cidade ou outra, né? Ali em Paranavaí agora nós vamos ter esse problema. Deve sair um pedágio na região de Guaraçá, né? E as pessoas não sabem muito bem como é que vai ficar isso. Tem muita gente que sai todo dia de Guairaçá, de Luanda, de Terra Rica e que vai ter que passar por esse pedágio. E aí, como é que vai ficar? Então, essa discussão precisa ser feita. Precisa. Não precisa ter esse cuidado. Não tem essa resposta ainda, mas nós temos mas é legal. Que não, discutir. É bom que tem essa consciência, né? Exato. Ainda bem que lá vocês, que hoje estão à frente, tem essa consciência com a população, né? Porque quem sofre realmente é a população. O nosso tempo está se encerrando aqui, passou tão rápido, cara, que aí senão o pessoal vai brigar comigo aqui, que você também tem outros compromissos, né? Mas para a gente estar encerrando aqui, eu queria que você deixasse, cara, deixasse uma mensagem para principalmente essa quantidade de pessoas que acreditam em você, que votou em você lá, né? Essa quantidade de votos, principalmente que você teve lá na região de Paranavaí ali, que você deixasse uma mensagem, pessoal. E de antemão também quero te agradecer por você ter vindo aqui. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Vou fazer uma visita lá na Assembleia quando estiver em Curitiba. E queria que você deixasse um recado para a população, uma mensagem, né? Para todos eles aí. Mário, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com o teu público aqui, né? Wender, obrigado. Um prazer enorme estar aqui. Eu quero me dirigir a você que acha que a política não serve para nada. Política, por mais que a gente não goste, ela é necessária. Já foi dito isso, né, inúmeras vezes. Não há nada de errado em você não gostar da política. Apenas entenda que a sua vida vai ser decidida por aqueles que estão na política. Então, primeira coisa, escolher bem os seus representantes. Entender a história de cada um, de qual é o resultado da vida de cada um, né? A dedicação que a pessoa teve, porque a política ela permite momentos, né? E aí surgem alguns oportunistas, né? E as pessoas que são realmente comprometidas com o melhor resultado. A gente tem procurado sempre estar conversando, estar muito próximo às pessoas. Eu gosto disso, outros deputados, outras pessoas que estão na política gostam disso, e essas pessoas são aquelas que no futuro não vão te virar as costas. Então, principalmente os mais jovens que desacreditam muito da política, conheçam melhor, participem mais, até para poder manifestar os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, e que amanhã a gente não se arrependa do país que nós mesmos construímos, né? Eu podia estar em casa, né? Médico cuidando da minha vida, mas eu entendo que nós temos que participar da vida pública, nós temos que ter essa participação, talvez não como candidato, nem todos vão ser candidatos, mas estar junto, né? Política não é só partidária. Sim. A política ela é construída no dia a dia, em cada participação de associação de bairro, de clubes, de discussões. Só não dá para minimizar a política num debate de internet, né? Porque normalmente o que acontece é a gente encontra os nossos iguais e fica replicando ali mesmo. Se eu tenho uma boa ideia, eu tenho que levar isso adiante. Converse com o seu representante, seja o seu vereador, o prefeito, o deputado, leve essa ideia adiante. Eu fiz isso, nunca me arrependi. Acabei me envolvendo um pouco mais, saí candidato. Outra coisa, assim, quando eu saí candidato a deputado estadual, eu escutei de tudo, né? E me marcou muito o dia que alguém olhou para mim e falou assim: você é candidato para quê? Vai fazer 6.000 votos, né? Trabalhei muito, conversei com as pessoas, levei as nossas preocupações. As pessoas entenderam o que nós estávamos falando e o resultado foi
quase 35 mil votos. E agora é para cada um desses paranaenses que acreditaram na gente que a gente trabalha. E para todos os outros que vão entender as nossas demandas, vão entender a nossa missão de estar participando da política. Então, um grande abraço a todos. Foi um prazer enorme, Mário, Wender, de estar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos conversar de novo e cada vez mais trazendo a nossa experiência da Assembleia aqui para conversar com as pessoas. Não, legal. E eu tenho certeza que você vai deixar muito legado aí para toda a população. Acho que é só o começo do que você está vivendo agora, né? Eu sinto isso. A gente é pouco que eu te conheço, né? Mas a gente sente nas pessoas que realmente até te falar para você dar um conselho para aqueles que realmente tem interesse em entrar na política, porque a gente tem muitas pessoas boas na política, pessoas que poderiam trabalhar na política e não trabalham, né? Não tem um propósito de talvez assumir o que você gosta, você falou que está assumindo por um propósito da população, e às vezes as pessoas têm medo de entrar na política. Então, até legal dar um conselho para a galera aí que quer poder seguir essa sua carreira de político. Eu acho que você é um cara que vai longe na política aí. Espero que você vá mesmo, assim, é de pessoas assim que a gente precisa na política, pessoas boas. E muitas vezes essas pessoas boas não querem entrar na política por achar que a política não é um lugar legal. Então, dá mais um conselho, prometo que é a última pergunta que nós vamos fazer aqui, mas para você dar esse conselho pro pessoal, as pessoas boas que a gente sabe como você vem na medicina, ajuda já muita gente, dependendo da política, você já ajudava muita gente, então a gente precisa de pessoas como você aí na política para realmente a gente mudar esse Brasil. As pessoas têm que acreditar numa cidade melhor, num estado melhor, num país melhor. Eu sempre comparo a política com uma praça, né? Se essa praça está escura, as pessoas que são do mal vão ocupar essa praça. Se a gente levar luz para essa praça, as famílias vão ocupar essa praça. A política é a mesma coisa. Se a gente deixar lá aquele ambiente político abandonado, assim, gente do mal vai ocupar esse espaço. Quando a gente começa a se preocupar, se importar e participar, com certeza a gente vai levar luz para a política. E aí todos nós temos essa obrigação. E você que tem vontade, não fica segurando, não. Vem para a política, que é muito legal, né? Não é só coisa ruim, corrupção, ao contrário. A gente sabe que isso é o que bomba na rede, né? Sim. Não é assim que fala? Bomba na rede. Mas a política do dia a dia, ela fez de muita gente boa. Eu poderia citar aqui muitos deputados estaduais que eu tenho o prazer de trabalhar junto, que prestam um grande serviço à população. Eu vou falar que hoje, dentro da Assembleia, é um grupo muito bom atendendo a necessidade do Estado do Paraná. Sim, e o governador tem sido muito parceiro nisso tudo. Eu tenho certeza que os resultados estão chegando à nossa população e as pessoas precisam e merecem isso. Não, legal. E quem não conhece o Paraná e está assistindo a gente aí, que vai assistir esse vídeo, pode ouvir falar de Paraná. Realmente, o Paraná é muito diferenciado aqui diferente. Né? No nosso estado aqui, é bem legal. Legal, Mais uma vez, obrigado de coração por você ter vindo aqui. Agradecer toda a tua equipe que está aqui com a gente, a Ana, que, né, eu falei com a Ana aí para dar um jeitinho nessa agenda do Dr. Leandro aí, para vir aqui com a gente. Então, só agradecer você, Ana, toda a sua equipe aí que veio com a gente. Agradecer você que assistiu esse podcast. Ó, se você gostou, curte, compartilha aí com toda a galera, com os amigos, para que possa esse conteúdo chegar para mais gente. Quanto mais você compartilha, mais você curte, para mais gente vai poder chegar essas informações. E ó, vamos deixar teu Instagram aqui também. Vamos aproveitar e deixar teu Instagram, teu Instagram, tudo que você quiser deixar aqui, seus contatos, para que as pessoas possam te seguir e acompanhar você, o seu trabalho aí. Bacana, deixa aqui que é o Ender deixa pra gente aí. Tá, fala aí para nós. O meu Instagram é Dr. Leônidas PR. Tá? É doutor escrito, não é DR Leônidas, é Dr. Leônidas PR. E aí, a partir do Instagram, tem todas as informações lá, que senão consegue acompanhar. Né? A Ana já está olhando feio para mim, que a gente tem outra agenda, estamos atrasados. Tá. Mas assim, será um grande prazer, e aqueles que quiserem me enviar perguntas no Instagram, eu sempre respondo. Né? O Instagram é um ótimo instrumento. Converso com os meus pacientes e com meus eleitores lá pelo Instagram, eu sempre respondo. Posso demorar um pouquinho, mas sempre respondo. É que é muita gente, né? Obrigado, doutor, Mário. Foi muito legal, tá? Foi muito legal. Agradeço. Obrigado. Gente, obrigado. Um beijo para vocês. Curta aí lá o nosso podcast e vai lá no Instagram e começa a seguir lá o Dr. Leônidas lá e acompanhar o trabalho dele lá na Assembleia, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu.